noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo da noite. Desculpa aí o atraso, pequeno atraso que nós tivemos aí, né? Estamos vindo lá do Francisco de Assis. Boa noite a todos, né? Pedindo a Jesus aí que nos abençoe e nos ilumine. Né? Mais uma vez a gente pede desculpa aí pelos atrasos, mas é porque a gente está vindo lá da Casa Espírita, né? Então até que chega, aquela coisa toda, né? Às vezes atrasa um pouquinho. A gente vai dar continuidade hoje, né, ao nosso estudo do livro Nosso Lar, onde que a gente parou, né, no capítulo 37. Né, nós vamos lá encontrar o André Luiz, vamos encontrar os amigos espirituais lá, né, nesse capítulo que a gente vai ser apresentado mais diretamente à ministra veneranda. Né, o título do capítulo é A Preleção da Ministra. Né, só para lembrar, no último capítulo o André Luiz ele faz visitar, né, a mãe dele nas esferas superiores, né, depois de um dia de trabalho ali na colônia espiritual, ali, de um dia de renúncia, né, e de vibrações positivas. E aí o André Luiz vai visitar a mãezinha dele nas esferas superiores e a partir disso, né, ele se torna um trabalhador ali das câmaras de retificação. E agora, nesse capítulo, né, ele vai ter a oportunidade de conhecer, né, e de escutar a ministra veneranda, tá? Que é uma companheira lá, né, o espírito mais iluminado do nosso lar, pelo que a gente sabe, né? Pelo menos que a gente sabe, né? Então começa, né, o capítulo 37, né, com o título A Preleção da Ministra, tá? Então quem tiver alguma dúvida, alguma questão, né, fique à vontade aí, pra gente nos ajudando aí, né? Muito bem-vindo, tá bom? E vamos lá, né? Começa o André Luiz aqui com a gente, ó. No curso dos trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria de permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Então o André Luiz ele ficou sabendo, né, que de tempos em tempos a veneranda, né, que é essa ministra do nosso lar, ela se dedica a atender, né, os trabalhadores, né, a conversar com eles, a instruí-los, né, em cursos. Ele fica interessado, né, de ter essa oportunidade e ele vai atrás do Tobias, que é o superior imediato dele, ali nas colônias, nas câmaras de retificação, para pedir autorização, né, se ele poderia participar. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Né? Então, para participar do estudo da veneranda, tem que ser quem está interessado mesmo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes, que se contam por centenas, ou seja, né, uma plateia enorme com centenas de entidades, né, que iam lá escutar, né, as preleções da veneranda. Entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Ou seja, no dia que ela fosse falar, né, para aquela comunidade lá do Ministério do Auxílio e da Regeneração, o André Luiz tinha autorização de ir lá assistir. Desejo-lhe excelente proveito. Então, né, o Tobias autorizou, né, para a alegria do André Luiz, e ele continua aqui falando para a gente. Boa noite a todos. Estamos estudando o capítulo 37 do livro Nosso Lar. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, pelas belas observações relativas à prática do bem, enchiam meu espírito de sublime conforto. Né? Lembra que ele teve a oportunidade, né, de desdobrar e de visitar a mãe dele na esfera superior lá do nosso lar. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Ou seja, ele estava ali, né, pensando sobre o bônus hora. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem de tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Ou seja, o André Luiz estava tentando entender como é que funcionava essa questão do bônus hora. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, somente as forças divinas podem determinar com exatidão. Então, o que ele está querendo dizer? O bônus hora
enquanto ali um critério para saber, né, a quantidade de trabalho, aquilo que a pessoa fez, né, ali dentro do ambiente ali daquela sociedade, os orientadores conseguem. Mas o bônus hora, no sentido, né, da conquista íntima do ser, daqueles valores que ele está despertando, que ele está acordando, que ele está movimentando em si, né, somente as forças divinas, somente Deus vai saber como é que eu aproveitei o meu tempo. Né? Por exemplo, imagine que a gente trabalha e a gente tem um emprego. Né? Você tem uma remuneração por aquele salário. Beleza, né? Aquele salário daquele trabalho, a remuneração. Né? Mas o ganho espiritual do seu trabalho, da sua vida em família, ou da sua vida em convivência, não dá para ser mensurado por valor. Não dá para falar, olha, você ganhou R$1 milhão porque você foi um bom funcionário, ou R$1 milhão porque você foi um bom pai. Né? O ganho espiritual das suas ações, somente as inteligências e as forças divinas vão conseguir mensurar dentro da gente, ou seja, é uma questão de consciência. Tá? Gente, só lembrando, né, a gente está estudando o livro Nosso Lar, no capítulo 37, né, começamos aí com uns minutos atrasados, né, e mais uma vez a gente lembra, a partir desse estudo, a gente vai fazer todos os domingos às 8h30, tá? O nosso estudo do livro, tá bom? A gente vai atrasar meia hora. Então, continua. Aqui, ó. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora. Ou seja, tem gente que trabalha 40 anos a mesma coisa e espiritualmente não aprende nada. Ele sai de lá do mesmo jeito que ele entrou. Provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Ou seja, tem gente que trabalha 40 anos e não melhora nada espiritualmente com aquele trabalho. Tem gente que fica 100 anos encarnado e sai da reencarnação do mesmo jeito que entrou, porque não aproveitou nada, né? Não cresceu com aquilo. E quando a gente fala crescimento espiritual, né? É o desenvolvimento de valores, é o despertar da nossa intimidade, despertar da nossa consciência. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiras de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Olha que interessante, né? Então, o mesmo tempo de trabalho, né, para um bom espírito vai ser uma bênção. Para um espírito preguiçoso, desequilibrado, vai ser um tormento. Né? Então, tem gente que uma hora de trabalho para ele é alegria. Tem gente que uma hora de trabalho para ele é a pior coisa do mundo. Né? Ou seja, não depende, é o tempo do trabalho. É como que eu estou lidando com aquilo. Ele continua aqui. Ó. Cada filho acerta as contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Ou seja, as nossas contas são íntimas. Né? A gente vai entrar em sintonia com aquilo que está dentro da gente. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo, em todos os sentidos. Né? Isso é o André Luiz refletindo sobre o que ele tinha conversado. Chegada a hora, destinada à pré-eleição da ministra, auxiliou-me, que se realizou após a oração vespertina, ou seja, à noite, né? Fez a prece noturna, aí ele foi para a pré-eleição. Dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Né? Lembrar que o lugar onde a ministra normalmente falava, né, para as pessoas era tipo um salão que era feito no ambiente ali, né, da mata onde que ficava o nosso lar. Né? Então, na colônia existia uma região florida lá, né, onde a ministra fazia as preleções dela, né, que era como se fosse um grande salão natural, vamos dizer assim. Né? Verdadeira maravilha, o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Olha só, né? Então os próprios bancos eram feitos de relva, de grama, né? Na terra, ali naquele ambiente ali, né? Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Né? Então existia ali uma conjunção de fatores materiais e, né, fatores da natureza mesmo, né, onde eles estavam ali. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas, ou seja, tinha 1000 pessoas naquele lugar para ouvir a veneranda falar.
Na disposição comum de grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da estrutura. Então ele percebeu que tinha mais de 1000 entidades escutando, né, se preparando ali, e dessas 1000, 20 tinham o direito de ficar lá pertinho da veneranda, que eram aqueles que iam poder perguntar durante a noite, né, porque eram aqueles que tinham mais mérito. Tá? Vamos ver isso aqui, ó. A uma pergunta minha, Narcisa explicou exatamente o que nós estamos falando aqui. Ó. Estamos na assembleia de ouvintes, ou seja, eles estão lá para escutar. Aqueles irmãos que se conservam em lugares de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos também alcançar por nossa vez. Então ela fala assim, ó, aqueles lá, eles ficam lá, porque dentro do assunto que ela vai falar na noite, né, eles são os mais aplicados, eles que buscam mais aprender sobre aquilo. Então eles conquistaram o direito, né, de perguntar diretamente para ela. Até porque, né, se mais 1000 pessoas, como é que ela vai responder todo mundo? Né? Perderia ali o nexo. Então aqueles que estão se esforçando, que são, vamos dizer assim, especialistas naquela situação, eles ganham o direito de estar lá com ela. Não pode você figurar entre eles? Indaguei, né? O André Luiz pergunta para Narcisa, e você? Você pode ir lá? Não, né? Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites em que a estrutura verse o tratamento de espíritos perturbados. Ou seja, tem dia que a Narcisa pode. Né? Então, quando a veneranda for falar de tratamento de espírito perturbado, a Narcisa pode sentar lá e perguntar, porque a Narcisa é especialista, né, e esforçada naquele campo lá. Então ela tem o direito de ficar lá perto da ministra, né, nesse assunto em particular. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo aduzir, ou seja, ela fala assim, ó, eu só posso quando trata de um caso específico dessa situação, mas tem espíritos que podem ir lá, um monte de assunto diferente, e o espírito pode sentar lá, por quê? Porque ele consegue lidar, né? Ele tem conhecimento, tem trabalho, tem luz, né? Em várias situações diferentes. O governador, prosseguiu a enfermeira, explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertam em desregramento de opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Olha só, interessante, né? Então o governador ele organizou dessa forma, todos os ministros que fazem a mesma coisa, né? A veneranda é a mais famosa, porque é o espírito mais iluminado, né? Mas em todas as conversas dos ministros só podem se aproximar e ficar junto aqueles que estão dentro daquela onda de sintonia ali, né? Aqueles que são, vamos dizer assim, diretamente ligados aos esforços do trabalho. Né, gente? Para quem está chegando, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, capítulo 37. Né? O capítulo que se chama A Preleção da Ministra. Né? O André Luiz vai ouvir a ministra veneranda, que é uma entidade maravilhosa. Né? Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no local, em companhia de 2 senhoras de porte distinto, né? A linguagem do meio do século passado, né, gente? Que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não demonstrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com seu nome, né? O André falou, tem o nome de velha, imaginou lá uma senhora idosa, né? E não era, né? E sim o semblante de nobre senhora de idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação, ou seja, né? Ela é uma senhora, né? Uma mulher na fase adulta, só isso. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, com a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia Geral em relação ao tema da noite, começou a dizer, então agora a veneranda falando, como sempre, não posso aproveitar nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento, ou seja, o tema dela é seu pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera, cheia de formas análogas ao do planeta. O que ela está falando? Então, no meio da gente aqui, tem muitos espíritos que estão surpresos,
né? Porque lá no nosso lar as coisas são muito parecidas com o plano físico. É isso que ela está querendo dizer. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Então os espíritos ficam em dúvida. Mas não é tudo mental? Então como é que tem pedra, casa, árvore, tudo aqui? Né? Todavia, encontrarão aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não podemos esquecer que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. O que ela está querendo dizer, né? Que apesar do pensamento ser a raiz de tudo, né? Nós, enquanto espíritos, ainda não sabemos lidar com isso. Né? E ela está falando para a gente, né? Os encarnados e os espíritos recém-chegados lá no nosso lar. Não somos, portanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichos do mundo inferior, do nosso eu. Olha que interessante, né? Então a maioria de nós ainda vive presa aos nossos caprichos. Somos espíritos ainda caprichosos, presos à nossa vaidade. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis, sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades, sem lhe consagrarmos as nossas vidas. Olha que interessante o que ela está falando aqui, gente. A Veneranda está dizendo o seguinte, que a maioria da informação espiritual que a gente recebe e a maioria dos conceitos eternos que chegam até a gente, nós tomamos conhecimento, mas nós não ligamos. Nós fingimos que aquilo não existe. Né? Os espíritos de luz falam para a gente de responsabilidade, causa e efeito, de ação e reação, de lei do amor. Né? E a gente vive como se aquilo não existe, não, isso é bobagem. Né? Os amigos espirituais falam para a gente sobre reencarnação, sobre continuidade da vida, sobre um aprimoramento espiritual contínuo. E a gente vê, né? Isso é bobagem. Né? Então a gente sabe, mas a gente não conhece. Né? Porque conhecer é aplicar. Saber está informado, tem informação. Né? Por isso nós vivemos hoje, né? Coisa que o Lucas sempre fala, que nós vivemos hoje na era da informação e não do conhecimento. Porque informação nós temos. À vontade sobre tudo. Você digita no Google o que você quiser, você acha. Né? Mas você não tem conhecimento transformador. Porque o conhecimento é a informação que muda a vida da pessoa. Então nós temos uma série de informações que bate e do mesmo jeito que entra, sai. Não transformam, não modificam nem a nossa forma de entender, nem a nossa forma de relacionar, nem a nossa forma de sermos. E esse é a nossa grande dificuldade. E ela continua aqui, ó. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto da sua condição inferior? Impossível. Uma existência secular, ó. Ei, menino, boa noite. E aí? Tudo bem? Uhum. Boa noite pro pessoal. Boa noite. Então o Luke chegou aqui, eu acho que tá na hora de você ir dormir, né? Não. Sim. Nós estamos fazendo estudo do livro Nosso Lar. Deixa eu continuar. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. O que ela está falando? Só tem que saber, não resolve. Saber não muda. Saber não é transformação, não é modificação. Sabe um monte de coisa, né? Mas às vezes a gente não faz. Né? Você sabe que você tem que dormir, não sabe? Eu sei. Mas você quer dormir? Os olhos. Ah, eu não sei não, enquanto ele olhar não. Vai lá no seu quarto lá. Ele sabe que tem que dormir, mas não quer, né? Porque amanhã tem aula, né? Se falar isso alto, começa a sofrer. Então vamos lá. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto
para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. O que ela está falando numa vida só é muito pouco tempo. A gente aprender, a gente crescer, a gente despertar. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregado por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Então, o que ela está falando? Que a gente sabe que a energia mental é poderosa, mas que a gente esquece que a gente usa essa energia para se prejudicar. Né? A gente sabe, ó, existe, é muito bom e tal, mas na maioria das vezes a gente usa para poder prejudicar nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ou seja, a gente aprende os conceitos religiosos da boca para fora. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com as palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo. Ele continuou o trabalho criativo na ação. Ou seja, não é só saber, é viver. Então, saber algo não é introjetar aquilo. Nós precisamos urgentemente de introjetar os valores do espírito imortal. Todos sabemos que o pensamento é a força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ou seja, eu sei que o pensamento faz e cria tudo. Mas eu não admito que as minhas dificuldades e provas são frutos dos meus pensamentos em desequilíbrio, das minhas escolhas. O pensamento faz tudo. Mas o que dá errado comigo, eu não faço não, foi o meu pensamento, não as minhas escolhas. Né? Ora, é sabido que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são particulares. Ou seja, pensei, criei, sou responsável. Joguei uma ideia aqui na cabeça de vocês, sou responsável por aquela ideia. For positiva, for negativa, continuo sendo responsável. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Então, quando eu penso em uma coisa criminosa, eu vou criar uma vibração e uma energia, né, que vão impactar na minha vida e na vida dos outros, inclusive no bem. Né? Recorramos aos símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando milagrosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e faremo-las habitação de micróbios destruidores. Ou seja, a água, né, ela absorve aquilo que está no ambiente. Ela pode vir toda cheia de luz, de amor das esferas superiores, como chuva, né? Mas se ela cair no ambiente da sujeira, ela vai virar campo para o desenvolvimento de quê? De doença. A mesma água, né? Que é como o pensamento. Ele vem, ele é meu, mas se eu vincular ele com a treva, ele vai ser um campo de trabalho, né, de crescimento de coisas negativas. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens e anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Pelo pensamento, nós nos convertemos em seres iluminados. Pelo pensamento, nós nos convertemos em gênios diabólicos. Aprendem vocês a importância disso? Apreendem? Ela está falando assim, vocês estão entendendo? Né? Certos, nas mentes envolvidas entre desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental, sem a necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Ou seja, a comunicação real é a intuição. Pensamento a pensamento, mente a mente. Né? Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente na França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo da forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor,
Mas isso também exige afinidade pura, né? Ou seja, para a gente se comunicar, nós temos que construir afinidade. Afinidades são pontos em comum, pontos de contato que nos unem. Não estamos, porém, na esfera da absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, lembra? A gente sempre fala isso, né? O nosso lar é uma cidade de transição. O que isso quer dizer? Que ele tem características muito próximas do plano físico da gente aqui na Terra, para os espíritos que daqui vão para lá não terem choque de mudança, ou seja, é muito parecido. É uma transição, a gente vai deixando algumas coisas da matéria, mas lá tem muita coisa parecida para a gente não entrar em choque, né, com um ambiente totalmente diverso. Ela faz a transição. O objetivo do nosso lar é esse. Aqui, ó. É uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem para a ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas, desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Né? Ou seja, a oportunidade. Quem deseja de nós aqui aproveitar as oportunidades de nossa encarnação? Né? Nós estamos aqui encarnados, vamos aproveitar. Né? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar, a palestra terminou com uma pergunta carinhosa. E quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas, ao som habitual da música, indaguei de Narcisa surpreendido: que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa exclamou sorridente: a ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas que ninguém pode saber como e quando irão terminar. Então aqui, né, o fim da preleção da veneranda, né, nós vamos notar que a ministra veneranda é uma entidade que está muito acima da nossa média. Né? Dos espíritos do nosso lar, né, a veneranda, com certeza, na minha opinião pelo menos, né, junto com o governador, mas eu acho que ela é até mais evoluída que o governador do nosso lar, ela está num estado que já está além da condição humana. Então, quando a gente fala do espírito desse nível, quando a gente pensa no espírito desse nível, às vezes a gente tem dificuldade de entender como que processa o pensamento dessa entidade. Né? Então, assim, apesar da aparência, né, de ser uma mulher comum, madura, como diz o André Luiz, né, a ministra veneranda é um espírito com milênios de idade e de luz espiritual. Né? E quando a gente fala isso, milênios no bem, na luz, no trabalho constante. Né? Enquanto a gente estava lá bebendo barro no Egito Antigo, a ministra veneranda já era espírito de luz. Né? Enquanto a gente estava quebrando pedra lá em Israel, né, com os profetas lá, com os Moisés da vida, a ministra veneranda já era equilibrada. Então é um espírito que conquistou através do tempo e da sua história, pelo seu esforço, né, condições espirituais que, né, apesar de parecer maravilhoso e fantástico, é o destino de todos nós. Todos nós um dia iremos alcançar um ser com esse amor. Né? Todos nós um dia iremos ter a oportunidade, né, de desenvolver os nossos valores espirituais, né, trabalhando aí em favor daqueles que nós amamos. Né? Você vê que a história da ministra veneranda é muito interessante. Ela é um espírito que está muito acima da condição média do nosso lar. E por que ela está ali? Né? Ela está ali porque, ao mesmo tempo que ela está trabalhando, servindo e ajudando, né, ela está próxima do plano físico para poder ajudar um grupo de espíritos ligados ao coração dela. Né? Um grupo de entidades lá de família Ares, a gente não sabe a história porque nunca foi contado, né? Mas a gente sabe que é um grupo de espíritos que ela ama muito, né? E que ela está ali trabalhando por todos para trabalhar por eles. Né? Que é uma coisa que os espíritos de luz sempre falam. Né? Eles dizem que quando você quer fazer alguma coisa pelo que você ama, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer por todos. Então, quando um espírito iluminado ele quer vir ajudar um ser individual, né? Imagina, ó, tem um espírito de luz, ele gosta lá, né, do Zé, que foi o filho dele na última encarnação.
E ele quer ajudar aquele Zé, né? Como que ele vai fazer isso? A primeira coisa que ele vai fazer é favorecer todo mundo que está à volta daquele ser. Ajudando a todos para ajudar aquele que ele ama. Porque os espíritos iluminados já têm essa ideia e esse pensamento de conjunto. Né? Então, se meu filho está inserido em determinado contexto e eu quero ajudá-lo, eu tenho que ajudar todos os colegas dele, as pessoas que convivem com ele, né? E não tirá-lo de determinados ambientes. Né? Eu lembro de um amigo nosso, muito amado, né? Que eu posso contar a história sem contar o nome, que, né, um espírito de alta envergadura também, na minha opinião, né, encarnado, e que por um motivo aí da vida um dos filhos dele foi preso, né? E aí, né, esse pai, né, que é um espírito acima da média também, tá? O filho dele foi preso, aquela coisa toda, né? E aí, para ajudar o filho dele, ele fez um trabalho dentro do presídio para montar uma oficina, né, para que os presos pudessem trabalhar dentro do presídio e diminuir a sua pena. Ele fez isso por quê? Para ajudar o próprio filho a diminuir a pena dele. E aí, só que ele não fez só pelo filho. Ele fez por todos aqueles que estavam envolvidos na mesma situação. Que é o raciocínio do espírito equilibrado. Né? Eu vou ajudar o meu, ajudando os outros. Criando um ambiente para os outros. E aí nós vamos entender espíritos como a ministra Veneranda, né, que estão lá numa missão aparentemente estranha. Ela está cuidando da vida de todo mundo, menos da dela, vamos dizer assim. Né? A ministra Veneranda, gente, é uma entidade que, se ela quisesse, ela estava vivendo onde Jesus vive, nas esferas iluminadíssimas. Ela não precisava do nosso lar, não. Né? Mas ela abre mão daquilo, da possibilidade que ela tem de viver num plano melhor, num lugar melhor, para viver num lugar pior. Né? Se bem que o nosso lar é muito bom, né? Pro nosso ponto de vista, né? Mas imagina isso. Né? Imagina alguém que abre mão de viver numa condição de tranquilidade, né? De tudo de bom, para viver num ambiente conturbado porque tem gente que ele ama que está lá. Né? E aí nós vamos ver as histórias dos espíritos que são exilados, né? A gente fala muito de mundo regenerado, né? A gente sabe que daqui a pouco alguns espíritos vão ser levados, né, para outros mundos, onde que atrasados, né, para poder dar seguimento a esse processo evolutivo, já que a Terra vai passar por um outro estágio, né? Aqueles que não dão conta, né, de ter o desejo do bem vão ser, né, vamos dizer assim, vão tomar bomba e vão começar uma outra turma, né? Tô brincando, né, gente? E aí a gente sabe que tem um monte de entidade iluminada que vai atrás. O meu filho está indo lá para um mundo primitivo. Eu vou atrás, vou lá cuidar dele, vou ser lá um guia espiritual, vou lá tentar ajudar ele a sair daquela onda. Enquanto ele não sair daquilo, eu não volto. E alguns espíritos fizeram isso com a gente aqui, né? E alguns espíritos estão aí até hoje porque vieram de lá, né? Vieram seres iluminados que, por amor, né, decidiram aí ajudar, servir e estão conosco, né? Que é um grande aprendizado. Ó, tem um gato aqui puxando meu pé. Faz isso não, gato. Né, meus amigos? Mas é isso, né? Nós terminamos aí o capítulo 37 do livro Nosso Lar. A gente já está chegando aí no término do nosso estudo de hoje, né? O Dr. Bezerra quis ficar próximo da Terra para nos ajudar. Sim, né? Ele poderia encarnar onde ele quisesse, aí dentro de um determinado nível, né? Mas aí seria uma coisa egoísta, né? Os espíritos de luz são egoístas. Né? Por isso que às vezes a gente escuta alguns companheiros falando assim: minha última encarnação aqui na Terra, eu vou embora, né? E aí os amigos espirituais falam assim: nossa, mas é por isso que ele não vai. Por quê? Porque ele está sendo egoísta. Ele está querendo resolver o dele, né? Eu quero cascar fora e deixar que o mundo se exploda sozinho. Aí um espírito equilibrado não pensa assim. Quando o espírito chega num ponto que ele dá conta de fazer umas coisas, que ele dá conta de se libertar, de ir embora, vamos dizer assim, né? Aí que ele fala: não, agora eu vou ficar, porque agora eu sei que eu preciso ficar para ajudar. Né? Porque o espírito iluminado ele é sempre desprendido, né? Ele nunca tem raciocínios ou ações egoístas, muito diferente da gente, né? A gente tem uma vantagemzinha, me dá essa vantagem que é minha, né, meus amigos? Mas é isso, né, meus irmãos? Chegamos ao termo do estudo, né? Agradeço aí a todos que participaram. Nós vamos salvar o vídeo aqui no IGTV, né? Semana que vem nós damos continuidade, tentar não atrasar, né? Semana que vem nós vamos tentar não atrasar no estudo, tá? Né, desculpa aí, né, mas é porque a gente veio de Uber, né, e vem correndo, que tem todo, né,
mas semana que vem a gente vai estar mais ajustado aí com o horário, né? Que a gente saiu lá da casa espírita até que chega em casa e liga com o celular e tal, que é trem todo, tá bom? Então vamos fazer uma prece para a gente terminar, né? Nesse momento, pedindo aí ao Cristo Jesus que possa envolver a todos nós com as vibrações da sua paz e do seu amor. Que possamos despertar os valores do bem, acender a esperança, o afeto, a luz. Divino amigo, que possamos aprender com os exemplos dessa entidade, a ministra veneranda, com a sua simplicidade, com seu amor, com a sua renúncia. Que possamos acreditar no bem, acreditar na melhor e na luz. Fica, Senhor, conosco, envolvendo os nossos corações e mentes, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito boa noite. Quarta-feira nós estamos aí de volta aí com o Estúdio Mediunidade, 8 horas, tá bom? E continuamos aí com os estudos, se Deus quiser e permitir. Muita paz, muito amor, muita luz para todos vocês e muito obrigado aí pela paciência e pelo carinho. Semana que vem nós continuamos com o livro Nosso Lar, tá bom? Fiquem todos com Deus.